Bom dia, olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Márcio Alves de História. Nossa aula de hoje vai falar sobre o Renascimento Europeu. Né? O que foi isso? Vocês sabem que a história é dividida em quatro partes, né? Quatro períodos. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. No sexto ano, nós estudamos a Idade Antiga. E depois nós começamos a trabalhar a Idade Média até chegar ao sétimo ano. Bem, esse estudo de hoje, nós podemos dizer que é um estudo de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Bem, na passagem do século XIV para o século XV, teve início na Europa uma época de mudanças econômicas, políticas e sociais que influenciaram o modo de se pensar a sociedade, a cultura e a religiosidade. Então houve uma transição, começou a haver uma mudança no modo de pensar politicamente, socialmente, culturalmente. As pessoas começaram a ter um outro pensamento, ok? Bem, muitos cientistas e intelectuais e artistas que viveram nessa época, conhecidos como renascentistas, tá? Da renascença, da renovação, empenharam-se em retomar modelos e valores de cultura grega e romana da antiguidade. Dessa forma, os renascentistas acreditavam romper com o período anterior, né, que eles passaram a chamar de Idade Média. Tá? Então eles queriam romper com essa ideia da Idade Média, que é um pouco da ideia de uma idade das trevas, né, onde que tudo era explicado por Deus. Né? Não havia ciência, não havia pesquisa, né? Todas as coisas eram explicadas por Deus. Inaugurando o período que ficaria conhecido com o decorrer do tempo como Renascimento ou Renascença. Esse movimento foi caracterizado por uma maior preocupação com a vida e com os assuntos terrenos, e pela valorização do ser humano e de suas capacidades individuais. Então nós vamos pensar um pouco na ideia do homocentrismo, o homem como centro do universo. Tá? O homem passa a ser valorizado. Sim? Né? Aquela ideia de que a fé é importante, mas a razão também. Nós precisamos da religião, mas precisamos também da ciência. Compreensão, compreender como é que as coisas funcionam. E aí, claro, como é que a sociedade ia ver essa história. Desde o final da baixa Idade Média, do século XV, a camada social da burguesia crescia e tornava-se cada vez mais influente na sociedade europeia. Então, os burgueses, aqueles que eram donos dos comércios, eles começaram a ter dinheiro, ter recurso e se interessaram um pouco por isso e começaram a influenciar muitas pessoas sobre o novo pensamento. Ok? Na Península Itálica, né, onde atualmente hoje é a Itália, entre os séculos XV e XVI, essa camada social formada principalmente por mercadores enriquecidos consolidou-se e passou a desempenhar importante papel nas cidades e estados, contribuindo para difundir a mentalidade renascentista. Além disso, as permanências de algumas características da cultura romana clássica, presente na arquitetura. Então começaram a pensar numa modernização, né, do que era a Idade Média. Okay? Então, a vida era uma vida difícil, mas eles pensavam em melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, as pessoas morriam e não sabiam por que elas haviam falecido e tal. Não tinha nem como fazer uma autópsia ou saber a causa mortis, né? Então, os intelectuais estavam preocupados também com isso, né? E a visão de um mundo renascentista, nos séculos XIV e XV, ganhou força na Europa a ideia de que os indivíduos deveriam se preocupar menos com o que poderia ocorrer depois da morte, direcionando assim o pensamento para tudo que se referisse à vida e ao mundo em que viviam. Então, a ideia deles era o seguinte: vamos pensar um pouquinho no momento, no hoje, no agora. Como resolver os problemas de agora? Porque as pessoas estavam preocupadas muito com a vida após a morte. A religião discute muito essa questão. Então, as pessoas passaram a pensar um pouquinho no que
podemos fazer para melhorar a vida hoje. Né? A morte, claro, vai chegar, mas no seu momento certo. Né? Nós não sabemos o que acontece depois. Então eles passaram a valorizar o humano. Aí veio a ideia de um movimento denominado humanismo. Os humanistas, como eram chamados seguidores desse movimento, acreditavam no potencial humano para criar e inovar e entendiam a realidade de um ponto de vista firmado na crítica e na racionalidade, ou seja, na valorização da razão humana como base para o conhecimento. Então, eles começaram a pensar, os humanistas, numa ideia crítica. Né? Por que se faz a crítica? Por que se discute os problemas? Para achar a solução. Né? Se você não discutir, não criticar, não ouvir, não falar, você não vai achar a solução para os problemas que rondam a sociedade. Né? E aí vai aparecer o renascimento científico, né? Nós vamos ter algumas pessoas que vão se destacar, e nós vamos ter Leonardo da Vinci como um inventor, engenheiro, arquiteto, matemático, pintor e escultor. Da Vinci vai começar a pintar e esculpir as figuras humanas para valorizar o corpo humano e também para estudar, né? Para que pudesse servir de estudo. Da Vinci mostra seus estudos. No campo da astronomia, nós vamos apresentar Nicolau Copérnico. Criou a teoria heliocêntrica, segundo a qual o Sol era o centro do sistema planetário. Claro que a igreja não concordava com isso. Né? A igreja foi contra esse tipo de ensinamento. Essa teoria contrariava a teoria geocêntrica. Por quê? A teoria geocêntrica é como se a Terra fosse o centro do universo. Né? E quem elaborou essa ideia foi o filósofo grego Ptolomeu, e defendida pela Igreja Católica, a qual dizia que a Terra é o centro do universo. Durante o Renascimento, os estudos baseados na observação da natureza, experimentos, permitiram novas maneiras de explicar o mundo. Claro, porque eles começaram a observar a natureza e observaram que não era a Terra que girava, né? Não era o Sol que girava sobre os planetas, mas sim, né, os planetas giravam sobre o Sol. Muitos avanços foram feitos no campo da medicina, né? Como Andreas Vesalius, e entre outros. Essas ideias foram difundidas na Europa, e com isso também nós vamos ter a arte também como sendo assim, algo de muito valor, o renascimento artístico. Né? E vão ser pintados quadros, as igrejas vão aceitar figuras de pintura de painéis dentro das igrejas, o teto das igrejas, que as igrejas eram do estilo gótico, né, mais escuras, sem pintura. Então eles vão começar a modificar também isso a partir de dentro da igreja. E como é que vai ser difundido esse renascimento? A partir do século XV e no início do século XVI, as novas ideias artísticas desenvolvidas nas cidades italianas foram difundidas para outras regiões da Europa. Porque vai aparecer outras cidades, outros lugares também buscando esse conhecimento. Né? E a gente vai ver na Inglaterra William Shakespeare, né? O português Luís Vaz de Camões, alguns principais expoentes da literatura renascentista. Então eles vão começar a escrever de uma outra maneira, com uma outra visão. Né? Vão começar a valorizar a arte, valorizar a ciência e a cultura. Claro que a igreja na época não ficou satisfeita, mas como muitos burgueses ricos, né, tinham dinheiro e eles eram chamados também de mecenas, que eram aqueles que financiavam as artes, financiavam a ciência e a busca pelo conhecimento. Né? E assim houve essa mudança, houve essa ruptura de Idade Média até chegar à Idade Moderna, uma transição, né, entre dois períodos importantes da história. Ok? Até a nossa próxima aula, fique com Deus, um abração para vocês.